Olá pessoal, meu grupo é composto por mim, Alvina Tamaki, Camila Dourado, Carolina Prietti, Denise Carine e Tatiana Ora. Primeiramente eu vou apresentar para vocês o nosso tema, que é alfabetização e letramento literário. Podemos dizer que a alfabetização e letramento literário caminham lado a lado, pois ambos são a expansão do termo letramento, onde a criança inicia no seu processo de aprendizagem da escrita, desenvolvendo a habilidade de ler e escrever. Já o letramento literário é o conhecimento da criança na linguagem literária, em obras literárias. A principal diferença entre os dois está no domínio da leitura e da escrita. A língua escrita é um sistema abstrato de representação de som muito difícil para a criança, pois ela vai precisar pegar o som da fala e colocar no papel, em forma de grafias. No início ela vai começar com riscos, com rabiscos, até chegarem às letras e às palavras. Uma criança alfabetizada já sabe codificar e decodificar o sistema da escrita. A criança letrada não, a criança letrada ela vai além. Ela já sabe no seu cotidiano a linguagem específica. Ela já sabe fazer interpretações de texto, já sabe fazer relações intertextuais, ou seja, de um texto ela vai criar outro texto. Mas para isso acontecer, ela vai precisar de um professor mediador, um professor que orienta, que explica para ela a importância da leitura, das obras literárias. Daí ela vai entender que as obras literárias é um método de aprendizagem muito importante, cheio de conhecimento e cheio de diversidades. Beleza? Oi, meu nome é Carolina, eu vou falar um pouquinho sobre a prática pedagógica. O letramento literário ele pode ser dado de diversas formas, mas existem alguns pontos fundamentais no ensino e na prática disso. Um primeiro deles é dar oportunidade para a criança pegar nos livros, tocar e não ficar preso à ideia de que ela vai rasgar, de que ela não pode encostar porque aquilo é sensível e que ela não consegue. Então, as crianças precisam ter um contato com os livros para saber aquilo que elas estão fazendo, como é, e despertar um interesse mesmo. Também uma parte que é importante é ter um cantinho da leitura, seja em casa ou na escola. É importante influenciar a criança que ela tenha um espaço para ela ler, para ela fazer as coisas que ela precisa, para ela se concentrar de verdade naquilo que ela está fazendo. Também tem a parte do professor compartilhar outros textos. Então, não ficar preso somente ao livro, mas mostrar para a criança que a literatura está presente em várias coisas, como em canções de niná, músicas, dança, filmes e etc. Berta Lúcia Tagliari, ela diz que o letramento literário ele é uma relação da criança com o livro. Então, a criança não precisa ficar exatamente presa a todo o significado que o livro traz, mas sim ressignificar esse livro, trazer as coisas que ele fala para a vida. Então, ela pode pegar partes do livro e trazer para o cotidiano dela, claro que com a ajuda do professor e dos pais que vão estar presentes nesse momento. Renata Junqueira e Hildo Cresson, eles também dizem que quando nós lemos, nós colocamos em prática 7 habilidades e estratégias. Essas 7 habilidades e estratégias são conhecimento próprio, conexão, inferência, visualização, perguntas do texto, sumarização e síntese. Cada um deles vai ser trabalhado pelo professor de acordo com a necessidade do aluno e de acordo com a aula que ele está dando. Então, pode ser que em uma aula ele foque somente na síntese, em outra aula somente nas perguntas do texto e naquilo que ele traz. Então, vai muito do caráter da aula, da especificidade que o professor precisa trazer para aquele momento. Boa noite, meu nome é Camila, eu vou falar referente ao vídeo Alfabetização e Letramento Literário. O vídeo começa nos informando que letramento literário não é somente ler o texto, é fazer com que a criança se aproprie dele, é fazer com que essa criança se entregue à leitura, essa criança crie o prazer de ler. Em uma escola chamada Escola Estadual Bibliotecária Maria Luísa Monteiro da Cunha, a coordenadora Lourdes criou, junto com os professores, um espaço na escola de uma biblioteca, onde as crianças são responsáveis por este espaço, ou seja, a criança que anota o livro que sai, o livro que outra criança trouxe,
se os livros estão vindo de casa rasgados, se estão rasurados, se estão amassados. Então, além dessas crianças terem essa responsabilidade de cuidar de um espaço que é deles, que foi feito para eles, eles também criam o hábito da leitura, o prazer de ler. Por quê? Porque um coleguinha lê uma historinha, passa para o outro o que foi lido. Então, esse outro coleguinha já quer saber da história, já quer saber o que aconteceu, então cria esse prazer em fazer a leitura. E a professora também, no vídeo nos mostra que semanalmente essa turminha que leva os livros traz numa próxima semana e a professora faz cada um falar o que entendeu da história, se gostou, o que achou. Então, o outro coleguinha vai ouvindo e vai criando esse hábito frequente de fazer a leitura. Berta Lúcia Tagliari Feba, ela é mestre em letras. E ela cita no vídeo que tem um texto chamado Letramento Literário, uma proposta para a sala de aula, dos autores Renata Junqueira de Souza e Rildo Cosson. Esses autores citam no livro que eles afirmam que são 7 as habilidades ou estratégias no ato de ler. São elas: conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e síntese. Eles relatam que a criança, ao ler uma história, um texto, não faz essas habilidades na sequência, vão se criando pouco a pouco conforme a leitura. Em uma outra escola municipal, professora Laide Tortella Faria Mota, o professor Eduardo, ele usa uma estratégia de perguntar às crianças, no ato da leitura, o que as crianças já sabem referente àquela história. Então, começa um debate, a criança começa a interagir, e isso é muito legal. E dentro dessas perguntas, desses questionamentos, ele criou 3 conexões. São elas: conexão texto-leitor. É quando o professor faz a ligação do assunto que está sendo estudado, né? No caso, a história que está sendo lida com a vida da criança. A segunda conexão é a conexão texto-texto. É uma conexão que o professor faz com que as crianças comparem a história que está sendo lida com outra história. E a terceira conexão é a conexão texto-mundo. Essa conexão faz com que as crianças relacionem a história que está sendo lida com alguma coisa que está acontecendo lá fora no mundo, na sociedade onde elas vivem. Então, a gente pode finalizar sabendo que a literatura é um ótimo caminho para as crianças, pois além das crianças desenvolver a leitura, as crianças desenvolvem a escrita, a criança sabe colocar mais as suas ideias, a criança vai criando esse hábito de fazer essa leitura frequente, e lá na frente, de série em série, ano em ano, que elas passam, né, de ano, acaba sabendo interpretar mais rápido um texto, e isso ajuda muito no desenvolvimento da criança referente à leitura e escrita. Então é isso, Pro. Beijo. Boa noite, eu sou Denise Carini. Vou falar um pouco para vocês sobre a nossa outra fonte pesquisada. No caso, é sobre a Magda Soares. Ela é professora e doutora em educação e especialista em alfabetização e letramento. A Magda nos fala que a literatura é essencial no processo de alfabetização de uma criança. Por quê? Porque nós lemos muito mais do que escrevemos. Então, a criança ela precisa ter acesso a todo tipo de leitura. Por quê? Porque a literatura ela está em livros, em jornais, em revistas, na ficção, na não ficção. Aí a Magda acredita que é essencial para a criança, desde do processo da alfabetização, ter acesso à literatura. Ela fala que é necessário desenvolver todos os tipos de texto com a criança, para que se torne uma coisa prazerosa, não uma obrigação, e sim que essa criança tenha prazer em ler e que ela leve para a vida inteira, porque a literatura, ela te dá uma visão de mundo. Ela fala também que antigamente escolhiam-se métodos na escola pública, todo ano, que métodos vamos usar este ano. E ela fala que o fracasso era nítido, porque
você não tem que pensar em qual método seguir, e sim como a criança aprende e como o professor deve ensinar. Que a partir desse ponto ele desenvolve o trabalho com a criança. E ela fala também da formação do professor, que o professor ele tem que ser bem formado. O professor tem que ter uma boa formação. E o professor, ela fala que o professor é responsável pela educação da criança. O professor e a escola pública tem sim obrigação e responsabilidade com essa criança, porque ele vai formar gerações e a gente não quer que as gerações futuras sejam fracassadas. Então ela questiona muito esse fato da formação do professor. Ele tem que saber o que está fazendo e tem que fazer com muito carinho, com muito amor, para que a criança passe por esse processo, não tenha traumas e que lá na frente o trabalho seja positivo. A minha parte é a análise crítica, né? A partir de todo o trabalho que foi discutido até agora, conseguimos observar que é muito importante colocar nas crianças a responsabilidade de todo o acervo escolar. Mesmo a escola não tendo uma biblioteca, um lugar reservado para esse tipo de método, o professor tem que inserir isso de forma gradativa dentro da sala de aula. Assim, a aprendizagem do aluno vai ser muito mais fácil. O aluno vai conseguir conectar o mundo real com o texto, né? São variadas formas que o professor vai encontrar através da literatura de conectar o seu aluno com o que ele está lendo. O aluno tem que ter a responsabilidade, tem que passar isso para os seus colegas, tem que respeitar a opinião do outro, que isso é muito importante, porque a visão que um tem não é a mesma do outro, né? Então, a partir de debates, a partir da conversa entre os colegas, eles conseguem observar na leitura coisas que talvez passou batido para outra criança. É muito importante que o professor respeite, né, o tempo dessa criança. Lógico que ele vai estimular, né, a criança para que esse aprendizado seja satisfatório. E a escola, mesmo não tendo um espaço adequado, deve sim promover alguns momentos de leitura, né? Pode ser uma feira de leitura, pode ser um momento de troca de livros, mas precisa ter isso dentro do ambiente escolar. O aluno, ele só vai criar esse hábito a partir do momento que o mediador promover isso, a partir do momento que o mediador trouxer para a sala de aula esse tipo de vivência. Então, a literatura, ela traz para a criança uma conexão entre o mundo e os textos. E isso é muito importante na fase da aprendizagem, porque o aluno começa a observar as coisas de formas diferentes. Então, essa é a nossa parte. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigada a todos.